Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula do componente curricular Ensino Religioso do 9º ano. Hoje, a nossa aula, vamos falar sobre mudança de paradigmas. Vamos aprender que palavrinha é essa, tá bom? Vamos seguir aí o slide. Questão. Vocês sabem que o ensino religioso, ele leva o aluno a refletir, não é verdade? Então, vamos refletir aí nessa questão. Quem é o ser humano? Esta é a pergunta fundamental que se dirige à totalidade de ser humano, pois ele tem várias dimensões. É um ser radicalmente aberto ao transcendente. Ele tem sede do infinito, né? E aí, o que será que é paradigma? Paradigma são as normas, modelo, orientadores de um grupo que estabelecem limites e que determinam como o indivíduo deve agir dentro desses limites. Isso é o modelo padrão de orientação. E o que isso significa? Olha o que você vê aí. Uma foto, certo? E temos 5 pessoas, né? Cada pessoa tem uma cor, tem uma deficiência, não é verdade? Você veja que tem uma moça da segunda aí que ela tem uma deficiência na perna, não é isso? Temos aí uma pessoa branca, né, de cor clara, temos aí uma pessoa de cor escura, e a gente vê o diferencial de raça, o diferencial de seres humanos, de característica humana. Paradigma é o que nos impede de ver e aceitar novas ideias. Há certos modelos estabelecidos num contexto social da nossa sociedade, que são modelos determinados por grupos, né? Os grupos na sociedade determinam o modelo e a gente tem que seguir, né? E aí fica até difícil a gente aceitar uma nova ideia. Esses modelos, por vezes, impedem que a gente verifique e analise a vida de uma outra forma. Vamos dar um exemplo? A questão do preconceito, né? A questão dos preconceitos. O que é preconceito? O preconceito é a falta de conhecimento sobre uma determinada coisa, né? Isso, 9º ano, como eu venho falando aí na sala de aula. Preconceito é aquilo que você não conhece e você passa a julgar sem antes conhecer, né? Dentro do ensino religioso, a gente fala sobre a diversidade religiosa, né? Quando você não conhece uma determinada religião, você passa a julgá-la. Mas me diga uma coisa, como você pode julgar algo que você não conhece? Não é verdade? Como pode? Isso é preconceito. Não é isso? Vamos lá. Exemplos de quebras de paradigmas. Então, eu vou dar alguns exemplos. Não vou me aprofundar, mas vou dar alguns exemplos, certo? A Marcha das Mulheres na França, que deu início à Revolução Francesa, né? Diante dessa revolução, as mulheres passaram a quê? Passaram a votar. O movimento das sufragistas, movimento de mulheres pelo direito do voto na Inglaterra, no século XIX, pessoal. Elas tiveram, vocês desculpam, né, no primeiro ponto que eu falei, nesse segundo ponto que elas lutaram, né, pelo voto. A Renascença na Europa durante o século XV e XVI. O Iluminismo também na Europa nos séculos XVII e XVIII. O movimento abolicionista no Brasil no século XIX. Quebrando paradigmas, pré-história e história da Grécia Antiga. Passagem do nomadismo
para o sedentarismo. Surgimento da propriedade privada na Grécia Antiga e o advento da polis, que eram as cidades-estados. Surgimentos de quê? Da filosofia. Tudo isso são exemplos, pessoal. Paradigma o quê? Medieval. A visão teocêntrica do mundo. Poder do sagrado. Advento do cristianismo. O poder da Igreja Católica. Princípio da autoridade. O homem é submisso. E aí ao lado temos a organização do clero. Tá bom? Vamos falar agora sobre a modernidade, né? Quebrando paradigmas na modernidade. Aí ao lado temos o renascimento, renovação nas artes e na cultura. Vamos ler aí o slide. Humanismo, valorização do ser humano, criação privilegiada de Deus. Visão antropocêntrica, o homem como centro do universo, né? Mais um exemplo. Características da modernidade, né? A fé e a razão. Individualismo, o indivíduo acima do coletivo. Racionalismo, poder da razão. Cientificismo, a razão busca provas, experiências. Seja como for, quebrar paradigmas é uma força de nos desafiarmos. Significa provar que sim, é possível chegar lá, mesmo contestando todas as expectativas. Vejamos então um pequeno vídeo acerca de um quebra de paradigmas. Nun werde ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat. Então, pessoal, aí segue o vídeo, né? Dizem que quem fez isso foi Albert Einstein, né? Mas a gente não tem certeza, certo? E vai aí um questionário para fixação do aprendizado. E aí eu pergunto para você, quem é o ser humano? O que são paradigmas? O que é um preconceito? Cite um exemplo de quebra de paradigma. Nessa aula de hoje, pessoal, espero que vocês tenham aprendido, né, acerca de paradigma, acerca do preconceito, que vocês não venham julgar alguém sem conhecer. Muitas das vezes uma pessoa é rotulada e você passa a acreditar no que te dizem, né? Você precisa conhecer essa pessoa para que você não faça um julgamento errado dessa pessoa, né? Vamos quebrar esse paradigma de sempre estar julgando as pessoas sem antes conhecer, de sempre estar julgando uma ideia alheia sem antes conhecer, de estar julgando também a questão da religião sem antes conhecer. Vamos conhecer as religiões para que a gente possa respeitar. Não é aceitar, é apenas respeitar, né, pessoal? Ficamos por aqui, né? Espero que vocês tenham aprendido com essa aula. Até a próxima!